Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi, olha eu aqui de novo com mais um vídeo e com mais uma experiência espiritual. Vocês já tiveram em algum lugar que vocês se identificaram e parecia que vocês já estiveram naquele lugar em algum momento? Não no momento presente, assim, no momento que faz pouco tempo, mas em outro lugar, em outra época. Ou vocês viram, conversaram com uma pessoa, conheceu a pessoa naquele mesmo momento e parece que você já conheceu aquela pessoa há muito tempo. Isso aí se chama déjà vu, né? Que você volta assim, parece que você já viveu, já esteve naquele lugar em algum momento de outras épocas. E, e isso aconteceu comigo também. Que eu trabalhava lá na Bela Vista e na hora do almoço eu fui dar uma volta, né? No bairro ali da Bela Vista, onde eu trabalhava. Chegando numa feira que estava acontecendo ali perto, eu cheguei numa banca e do nada a minha cabeça virou assim, parece que 360 graus. Me deu uma tontura e em minutos, segundos, foi bem rápido. Em minutos, segundos, quando eu me vi em outra época, e justamente naquela época que eu reencarnei ali como uma dançarina, foi ali que eu me vi. Que eu fui raptada. Foi assim um negócio assim, eu vi ali, igualzinho aquela feira, na época de Jesus, ali em Jerusalém. Eu voltei assim, em segundos, assim, foi muito rápido. Quando eu me vi ali, revivendo tudo que estava acontecendo naquela época. E depois eu voltei. E quando eu voltei, que eu olhei, estava uma pessoa me chamando. Moça, 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 você quer alguma coisa? E eu parada assim, fiz assim, sei lá, balancei a cabeça assim, olhei para a pessoa e eu não ouvia, eu fui voltando aos poucos, eu não ouvia o que ela estava falando, mas eu sabia que ela estava me chamando, moça, moça, lendo os lábios dela, né? Aí voltei, né? E cheguei lá no serviço, tinha um gerente que ele era espiritualista. Eu falo era porque eu nunca mais vi, né? E eu comentei com ele e ele falou, essas coisas acontecem mesmo. E outra vez foi eu em outro trabalho. Depois acho que de uns 10 anos. De uns 10 anos eu comecei a trabalhar numa outra empresa e lá na Consolação. E eu tava assim no vitrô assim da sala, olhando para a rua. Depois eu vou contar coisas que acontecia naquele meu serviço. Aí de repente, eu sei que eu olhei assim no vitrô e de repente o vitrô sumiu
mas assim, questão assim de segundos, sumiu o vitrô. A minha cabeça parece que virou assim, parece que o meu cérebro assim deu uma torcida, deu uma virada e sumiu tudo. E sumiu aquele cemitério da Consolação que a gente trabalhava em frente. Sumiu toda aquela paisagem, o lugar que eu estava sumiu. E eu me vi nos anos passados que eu nem sei que era uma época de carruagem, mulheres com aqueles vestidos longos, com chapéu assim, e carruagem, aquelas ruas sem ser asfaltada. Eu voltei numa outra época também, sabe? E foi assim, e depois e aquele lugar seco, com umas casas assim bem antigas, né? E eu nem sei onde eu estava, eu sei que eu vi aquilo lá, sumiu tudo aquilo lá, não sei se eu ainda estava ali ah, vivendo aquele momento ou se eu estava só como espectadora. Mas assim, a minha cabeça assim, parece que o meu cérebro assim virou assim. E aí eu vi tudo aquilo lá, carruagem, mulheres pegando carruagem, subindo com aqueles vestidos bem longos no chão, armados, aqueles chapéus. E foi assim que depois de um minuto voltei, acho que menos de um minuto, um segundo assim, eu voltei e aí me deu uma tontura muito forte. E ainda bem que eu sentei assim, fiquei lá até passar. E foi isso. É um déjà vu que eu voltei assim também para o passado, numa outra vida que eu tive. E foi assim, de repente, porque na feira lá, quando eu cheguei na feira, dava a impressão que eu já tinha estado ali naquela feira. E lá na empresa, parecia, de repente que eu olhei assim, parecia que eu já tinha estado ali. E foi um déjà vu. E de repente mesmo, quando eu notei, tudo tinha sumido e eu voltei no tempo ali também, de carruagens, mulheres com vestidos longos, homens com aqueles trajes antigos, com chapéus também, e mudou tudo, o cenário, e foi isso. Tá bom, meus amores? Tudo bem com vocês? Ó, um beijão. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, clique lá no sininho lá, ative o sininho, tá bom? E assim, então, aguardem os próximos vídeos, ok? Um beijão para vocês, tudo de bom, fique com Deus e a tal felicidade. Beijão, tchau!